Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham todas as noites e de vez em quando, algumas tardes, aqui pelo Facebook. Hoje vamos trazer uma entrevista muito bacana. Já vou pedindo para vocês que compartilhem essa live. Vocês vão ter acesso a uma história muito bacana, a uma história que vai fazer a gente refletir bastante. Sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira. Nos sigam na página na Identidade do Capoeira e também no canal do YouTube Camugerê Cultural, onde todas as entrevistas que são feitas são armazenadas com a autorização dos nossos convidados para o nosso canal, para que sejam feitas futuras pesquisas e estudos. No programa de hoje, eu e o mestre Dung estamos trazendo, de lá de Angola, nosso amigo contramestre Faísca, do grupo RDA Capoeira, que vai contar aí para a gente um pouco da sua história, um pouco da história do grupo e algumas outras histórias de capoeira aí. Então, uma boa noite, contramestre Faísca, uma boa noite, mestre Dunga. Pode fazer a sua primeira fala, mestre. Boa noite a todos que estão acompanhando e que já são nossos parceiros aí em todas as noites dessa nosso distanciamento social. Primeiramente, queria desejar uma boa noite também ao contramestre Faísca, que gentilmente aí, nos vai nos conceder um pouco de informação a respeito de Angola. E o contramestre Fly também, parceiro de todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs. A gente só não vive na mesma casa, né, contramestre Fly? Então, eu gostaria de, começando aqui, contramestre Faísca, de fazer aquela pergunta que eu faço sempre para que as pessoas possam conhecer os nossos entrevistados, que é: como é que tu conheces a capoeira, né, aí em Angola? Como é que tu te aproxima dela? Quem é o primeiro mestre? Conta aí um pouquinho disso para nós, para que as pessoas que estão com nós aqui possam te conhecer também. Fica à vontade aí, Conta. Lembrando que em Angola já é bom dia, né? Já é 1h da manhã, 1h da manhã, então bom dia a todos aí. Valeu. Boa noite, mestre Dunga, boa noite, contramestre Fly. Obrigado pela entrevista. Falar sobre mim. Meu nome é Justino Pinto de Andrade. Eu sou contramestre de capoeira do grupo Rabo de Arraia, aluno do mestre Balu. Falar do meu primeiro contato com a capoeira. A primeira vez que eu vi capoeira foi quando era criança. Eu não sei se vocês lembram, quando passou aquela novela Sim a Moça na televisão. Então eu vi, fiquei curioso, porque há uma coisa engraçada, que é o escravo que fazia capoeira tinha o mesmo nome que eu, que era o Justino. E então eu achei curioso e eu perguntei o que era aquilo, né? Perguntei para minha mãe e para o meu pai. E meu pai disse que era capoeira. E eu disse: onde é que eu encontro isso? E a resposta que eu tive foi: olha, aqui em Angola não existe capoeira, não tem. Portanto, eu era criança. Depois, nós tivemos uma guerra civil em Angola até 2003, né? E a guerra chegou a Luanda em 92. Em 92 eu fui de férias para Portugal. Eu não aprendi capoeira em Angola, aprendi em Portugal. Então eu fui para Portugal com 12 anos, de férias, e procurei capoeira, mas ninguém sabia se havia capoeira em Portugal. Também não tive muito sucesso. E depois, em 95,
eu vim de férias para Luanda e foi a primeira apresentação de capoeira que eu vi na televisão, em que estava o mestre Camisa, né? Foi com o Dionísio Rocha, que na altura estava ligado à cultura. Eu ouvi e parecia-me ser aquela coisa que eu vi quando era criança. Então, voltei para Portugal das férias, procurei capoeira mais um ano, não encontrei nada. E a seguir, no segundo ano, o meu primo, a quem eu tinha feito a pergunta, ele descobriu que havia capoeira, mas não me disse nada. Ele foi treinar primeiro, para aprender primeiro, do que eu. O meu primo, então, começou, o meu primo Pico, né? Começou na capoeira e depois o meu primo ligou para mim e disse, olha, pô, tu estavas à procura de capoeira, falámos disso há 2 anos nas férias em Luanda, eu acho que encontrei capoeira. Então, fomos à procura da academia, acho que eu fui procurar a academia numa segunda-feira. Na terça-feira encontrei uma academia do grupo Muzenza, que era o mestre Nininho, na altura estava na Muzenza, e estava também a academia do mestre Buana. Acho que o mestre Buana é capaz de ser de Brasília, que era o grupo Buana Capoeira, mas depois passou a ser Gingarte, acho que o mestre entrou para esse grupo, algo assim no gênero. E então, em 97, depois, na quarta-feira, nós fomos para a academia na altura era instrutor Marco Antônio, e ele fazia parte da Escola Brasileira de Capoeira. Então, eu treinei até o final do ano, e no final do ano o Marco acaba por sair da Escola Brasileira e forma o Alto Astral, né, com o apoio do mestre João Mulatinho, de Recife. E então eu fiz 10 anos, né, com o mestre Marco Antônio, e em 2008 saí, eu e mais 3 colegas do grupo, e conhecemos o mestre Balu. Conhecemos o mestre Balu foi um acaso, né? Eu acho que 2 anos antes ou 3 anos antes eu tinha ouvido falar do evento que o mestre tinha feito, o Capoeira Capu, o primeiro que ele fez, que levou 22 ou 23 mestres, né? Estava o mestre João Graham, também um monte de mestre Ney, isso tudo. E eu não sabia que era o mestre Balu. Então, nós tivemos uma roda com o mestre, tivemos uma roda no segundo dia, tivemos uma aula, e no final o mestre ofereceu uma camisa do Capoeira Capu como lembrança, que a gente ia embora logo no domingo. E eu olhei para os nomes da lista, né? E depois li mestre Balu, e eu perguntei, isso é aquele evento porque eu queria participar do campeonato do Capoeira Capu na altura. Eu estava em Portugal e era em Espanha. E depois soube que era o mestre que organizava aquilo. Então, mas nós só ingressamos no grupo alguns meses depois. Né? Foi a nossa primeira ligação com o mestre Balu, com o grupo Rabo da Raia. Show de bola, Contramestre. Contramestre, Faísca, assim, eu tenho uma história que tu nos contou já, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais. Antes, vamos fazer uma menção aqui aos mestres que já estão aqui com nós. Mestre Polaco, aluno do mestre Paraná, mestre Catitu, agradecendo a estada que tu oferecesse para ele na tua casa aí, quando ele esteve aí. A mestra Renata, né? Quem mais que está aqui com nós? Eu acho que a contramestre Dalina também, que está aí junto com... Contramestre Dalina, ela tá me devendo uma visita agora. Ela já me acionou no Facebook, eu vou cobrar. Deixa ela. E então, contramestre Faísca, vamos tocar na parte aquela da tua família, tá? Tu contasse um pouco das histórias do teu pai e eu achei bastante interessante. Vamos começar por aí, né? Contar. Ele é professor universitário, ele se envolve com alguns grupos. Conta para nós um pouco dessa tua história da família e até a tua relação também com uma rainha aí. Conta para nós essa história. Ok. Bom, a minha família é família Pinto de Andrade. E a minha família é uma família muito tradicional, pronto, bastante conhecida aqui em Angola. E nós sempre tivemos ligados às mudanças socioculturais de Angola. O meu pai é político, o meu tio é político e eles fizeram parte do movimento, né? Contribuiu para a libertação de Angola, já do tempo colonial.
O meu pai tem um currículo assim comprido. O meu pai foi preso político. O meu pai teve preso 8 anos, se não me engano. Teve 8 anos. Tanto que eu, quando nasci, o meu pai estava na cadeia. O meu pai só me conheceu quando voltou para casa. A minha mãe pegou... Eu tenho o mesmo nome que o meu pai. O meu pai é Justino Pinto de Andrade e eu sou Justino Pinto de Andrade. E para perceberem a coisa da tradição na família, por exemplo, há muitos nomes na minha família que são repetidos. Nesse momento, na minha família, somos 3 Justinos. E tem vários... Tem Manuel Pinto de Andrade, eu tenho o meu irmão Manuel Pinto de Andrade, tem um tio Manuel Pinto de Andrade, tem 2 Mários Pinto de Andrade, Luís Filipe Pinto de Andrade. Então, pronto, a história da família é sempre tradição, preservar o nome. Então, por causa disso, o meu pai também, sendo professor universitário, ele é decano da Faculdade de Economia da Universidade Católica de Angola. E ele sabe bastante sobre história. E há pouco tempo ele disse: olha, filho, tem uma curiosidade, tu gostas de saber disso, que eu vou te contar. Então, ele contou que o bisavô dele, também se chamava Justino Pinto de Andrade, tem o meu nome e tem o nome do meu pai, era governador de Luanda, né? No tempo da monarquia da última monarquia de Portugal. E ele contou a história, pelo fato de serem mulheres, que quem enviou a primeira carta, o primeiro pedido de libertação de Angola sob domínio dos portugueses, foi a mulher do bisavô do meu pai. Eu não sei como é que ela se chama. Portanto, elas juntaram-se várias senhoras, né? Ela reuniu, falou com várias mulheres na altura, várias pessoas importantes, e juntas escreveram uma carta. E ela, como mulher do governador, entregou a carta ao rei de Portugal, que era o rei Dom Carlos, que foi o último rei da monarquia portuguesa. Só que o rei recebe a carta, mas a carta nunca chega a ser entregue a ninguém, porque ele recebe a carta e quando chega a Portugal é assassinado. Ele e o filho, que era o herdeiro do trono. Isso no final dos anos 1900. Portanto, depois do rei, Portugal passou a ser república. Né? Essa é uma. E depois, pronto, a outra curiosidade que ele também, como ele estuda bastante, contou-me, disse: olha, eu estava aqui em casa, né, estava a ver televisão, meu pai falou: filho, vou-te contar uma coisa, uma curiosidade. Sabias que tu és descendente da rainha Zingambane? E eu fiquei... eu não sabia, né, das mulheres mais importantes da história da África, né, e do mundo. E o meu pai disse-me que ele é descendente da 10ª geração da rainha Zingambane. Depois ele pegou e olhou para mim e disse: olha, agora faz todo sentido, porque é que nós sempre tivemos engajados nesse tipo de movimentos, lutar, né? Lutar pelos mais fracos, ajudar o próximo, isso tudo. Então, é mais ou menos por aí. Muito legal essas histórias. E ainda dentro das histórias, eu quero que tu conte uma coisa também que tu comentou para nós, qual é o teu conhecimento sobre o engolo, né? E a baçula, porque isso é uma pergunta recorrente, principalmente para quem nasce nessa região, que vem do continente africano, né? A gente vai sempre fazer essas perguntas, né? Então, qual é o que tu conhece do engolo, da baçula e dessas lutas aí rituais que poderiam ter originado a nossa capoeira? Antes eu vou fazer uma referência aqui, ó. O mestre Catitu está falando bastante coisas aqui, e o mestre Catitu manda um abraço para ti, abraço meu amigo Faísca. Prazer. Também nos disse aqui, ó, que o pai do Faísca é muito influente em Angola, também referendando aí outras palavras, né? A contramestra Didi também aqui. Então, há uma outra coisa. Na sexta-feira, só para fazer uma lembrança para o pessoal que está entrando aqui, me ajuda aí com o contramestre Fly. Na sexta-feira, nós vamos entrevistar o mestre No. O mestre No, nós vamos fazer uma ajuda para ele, que a gente está fazendo na verdade, a gente está meio copiando, né, no bom sentido, o que o mestre Ferradura fez, que vai ser uma contribuição espontânea para o mestre No. O mestre No vive de capoeira, e a gente vai através do PayPal, né? Quem puder se inscrever por lá, ou a gente vai também dar a conta do mestre para fazer uma contribuição voluntária
para ajudar o mestre nesse momento aí de dificuldade que todo mundo passa e a gente poder fazer o nosso trabalho social também. Mestre, então, na sexta-feira, que horário é Contramestre Fly? Às 13h30, eu já fiz a divulgação de um folder, mas eu vou reeditar esse folder para colocar o endereço do PayPal ali do mestre. Depois tu faz um favor para nós, Fly, puxa o cartaz de divulgação do Mestre No e coloca aí do ladinho, pelo menos uma ou duas vezes aí, para nós poder fazer isso, mesmo estando sem o PayPal, sem problema nenhum. Sim, tá? Sim, perfeito. Então, vamos então à resposta, ou a Contramestre Dita dizendo também que nos recebeu em casa, né? Tu recebeu a Contramestre Didi também na sua casa lá e ela tá, né, te mandando um abraço aí, rasgando elogios para ti. Então, fala para nós, Contramestre Faísca, a respeito do engolo, da baçula, qual é o que tu conhece dessas lutas tradicionais na África? Assim, o que eu conheço é um pouco conhecimento geral, né, que quase todos nós temos, mas felizmente agora com a vinda do mestre João Grande à Angola, nós conseguimos ter contato com os mestres do engolo, que eram quatro mestres, e eu e pronto, mais o professor Kwanza, né, também já foi entrevistado, aí nós pegamos no contato e estávamos a planear fazer uma viagem para conhecer, pesquisar, passar um tempo com os mestres. Também são mestres que precisam disso, e acho que é a nossa função como capoeiristas ajudar a preservar a cultura, porque esse tipo de coisas nem sempre são muito valorizadas, né? Então, sobre a baçula eu sei que ainda há praticantes da baçula na ilha de Luanda, mas infelizmente eu não consegui arranjar contato, não consegui ter acesso a essas pessoas. Mas há pouco tempo encontramos outros grupos tradicionais que tocam vários instrumentos, batuques, o reco-reco, isso tudo, e eles conhecem essas pessoas. Então nós arranjamos gente para poder fazer essa ligação. Estava tudo planeado agora para o início do ano, mas surgiu a pandemia, todo mundo ficou confinado em casa, então os planos estão cancelados. Mas como o isolamento agora acho que vai abrandar um pouco, a ideia é viajar cá dentro. Então o plano mantém-se. Se não for agora até o final do ano, será no início de 2021, e arranjar forma de ter essas pessoas a participarem dos nossos eventos, com apresentações e ajudar os mestres, filmar, documentar, porque também eu quero que faça parte do nosso roteiro dos eventos. Né? O mestre Catitu sabe, o mestre Catitu teve cá, conseguiu participar de algumas experiências, o mestre até tirou uma foto, fez uma filmagem à volta do Embondeiro com o professor Kwanza, com a mestre Mara, com o mestre disso tudo. Então, mas nós não conseguimos arranjar muita coisa na altura da vinda. Mas sobre o Angola é assim, eu sei que existe uma tentativa, a tentativa é sempre tirar a ideia de que a capoeira nasceu aqui, né? Aqui em Angola toda a gente procura ver o engolo, ver os passos. Quem vê, diz que a capoeira vem daí. Quem não conhece, quem não vê, diz que não. E cada um tenta sempre puxar a brasa, a sardinha. Né? É o que acontece sempre. Mas uma coisa eu posso dizer que é verdade. A origem, as várias danças, várias lutas, vieram da África e a maior parte veio da Angola, que foi o maior grupo, né, de escravos que foi para o Brasil. Isso não tem como. Agora, aquela salada toda que deu origem à capoeira foi feita no Brasil. Porque antigamente, se nós formos ao Museu da Escravatura, que é uma capela que temos cá, na verdade era a capela onde benziam os escravos, né, para partir para as Américas. Antigamente eles tinham lá um mapa e mostravam a rota que os escravos faziam. Então, os escravos saíam dos vários reinos, do reino do Congo, do reino do Dom, saíram de vários pontos, né, da Angola, e todos convergiam, iam parar no mesmo sítio. Ou saíam do porto da capela, ou saíam também de Benguela. Por isso é que Benguela é muito citado nas cantigas de capoeira. Então, a origem, sim, as danças estão cá, mas isso está a desaparecer um pouco. Está a desaparecer um pouco.
são pessoas que são um pouco esquecidas, né? Estão confinadas às aldeias. Tem gente que ainda vive do mesmo jeito que vive antigamente. Ainda vivem da caça, ainda tem casas de barro, casas de palha, isso tudo. Então, nós queremos fazer esse trabalho, queremos ir para lá, vestir o que eles vestem, fazer as cerimônias, comer o que eles comem e sentir, né? O que é? Show de bola. Me diz uma coisa agora, comentasse isso que o pessoal ainda vive como vivia antigamente, e como é que está esse negócio da pandemia, principalmente nessas aldeias aí? Não sei se é aldeias que vocês chamam, Sim, como é sim. que vocês chamam, aldeias. Como é Sim, que está a pandemia nesses lugares? Já chegou? Ainda não chegou? Tem Eu, mortes por aí? Como é que está? eu acho que ainda não, assim. Também nós temos um grande problema que é o nosso sistema de saúde ainda é muito precário. Então, quando começou a pandemia a alastrar pela Europa, pelos outros países, eles começaram a fazer os testes. E começaram a fazer os testes do pessoal que vinha de fora. Porque esse vírus não estava por cá. As pessoas traziam o vírus para cá. Eu acredito que não tenha chegado às aldeias, às comunidades. Ou se calhar até já chegou e não aconteceu nada até agora. Mas nós, neste momento, acho que temos 3 mortes apenas pelo Covid. Tem Em Angola 60... todo? que há registro, são 3 mortes e há 60 casos. 60 casos, 3 mortes até agora. Né? Nós entramos no isolamento no final de março. Eu fiquei praticamente 2 meses sem sair de casa. Saí hoje uma vez, eu acho que em 3 meses saí 3 vezes de casa. Então, algumas Então, pessoas têm respeitado bastante, né? Isso eu então nem não sei alastra tanto. eu nem sei se a palavra certa é o que eu vou dizer, mas vocês estão num momento bom. É horrível dizer isso, né? Mas perto do Brasil Sim. aqui, Eu espero que sim, nós espero estamos que num momento estejamos... o nosso momento aqui é horrível. A minha cidade aqui hoje já confirmou 16 casos, né? Hoje nós estamos com 16 casos na minha cidade. Então, imagina, vocês todo em Angola, são poucos casos, relativamente poucos casos, poucas mortes. Isso é Mas importante, é agora, importante. mas há um medo agora mesmo, porque assim, nós agora vamos entrar no cacimbo, né, que é o inverno, nós chamamos de cacimbo aqui, é a época mais fria. E aí é que vamos ter o teste da prova de ferro, né? Começam as Verdade. gripes, as bronquites, as constipações e pneumonias, né? Que na verdade o Covid causa uma pneumonia e os órgãos começam a falhar. Verdade. Então, estamos à espera, né, de ver o que acontece quando chegar essa altura. Outra coisa, como é que vocês se relacionam com os outros grupos de capoeira aí? Quais os outros grupos que tu tem relação? Como é que está a capoeiragem desenvolvida em Angola, né? Com os outros professores e contramestres que já te passaram por aqui pelo nosso debate, nossa entrevista. Como é que é a relação de vocês? Eu acho que a relação é muito boa, mestre. Acho que a relação tem sido boa. Nós damos com todos, nós damos com todos os grupos daqui da Angola, temos contato. A ideia é sempre ter uma postura meio de abertura, né? Dar espaço para todo mundo. Tanto que nós, eu e o professor Kwanza, nós tentamos clonar mais ou menos a ideia do Vadeia Sampa, quando fomos em 2013. Não deu para participar do evento, só que nós tentamos fazer a nossa versão. Então, nós fizemos Vamos Vadear, Eto Mudieto. Eto Mudieto significa, Kimbundo significa entre nós. E então, nós já fizemos 4 edições, e fizemos foi uma evolução, né? Começamos com Vamos Vadear, Eto Mudieto, e quando o evento ganhou algum nome, nós passamos a chamar apenas Eto Mudieto. Então, nós agora já não fazemos há 2 anos, e a ideia do evento é precisamente essa, estar aberto para toda a gente, todos os grupos, no mesmo sistema que foi criado pelo pessoal do Vadeia Sampa, né? Do mestre Eduardo, mestre Edu Negal, né? Mestre Edu do Cadência Capoeira. Sim, foi mais ou menos a mesma ideia.
O pessoal tem vindo, o pessoal participa das rodas, participa dos eventos, nós visitamos. A relação tem sido boa. Tem sido muito boa com os outros. Vocês têm apoio institucional aí, tipo, do governo para fazer algum trabalho desses aí ou não? Ou é só na cara e na coragem? Zero, é só é na coragem e no pelo. Apoio o governo aqui em Angola, infelizmente, o governo não apoia muito a cultura, né? E o pessoal já estava aqui a tentar também ir para o caminho do desporto, né? E há uma tentativa de se fazer uma federação angolana de capoeira. Na verdade, é uma associação desportiva, né? Mas a federação ainda não está pronta. Eu ainda não faço parte da federação, né? Ainda não faço parte da federação, mas já tem 4 ou 5 grupos que estão a trabalhar nisso. E acho que é uma coisa que pode ser boa no futuro. Porque não apoiam muito nem o desporto, nem a cultura. Queria falar alguma coisa? Conta mais, Fly. Não, só aproveitando essa pausa e pedindo licença novamente para o Contramestre Faísca, para a gente colocar, então, o folder, né, de divulgação da entrevista do Mestre No, para que as pessoas já fiquem avaliando, anotando o endereço, tudo para dar essa ajuda para o mestre, né? Então, pedir licença, Contramestre Faísca, para a gente colocar aqui, para dividir, né? A grande questão contra a Mais Faísca é que esse pessoal mais velho, a gente precisa fazer ações que realmente revertam até em dinheiro mesmo para eles. O mestre Noé é uma pessoa que vive da capoeiragem, a gente precisa em algum momento, a gente já pensou em outras ações, e até agora a gente não tinha tido uma ação concreta do que se pode fazer. Então agora a gente conversou com o mestre Noé, eu tive a oportunidade de conversar com o mestre, a gente fez um bate-papo, né? E acho que é importante isso, até para, de repente, servir como exemplo aí para as referências mais antigas, para a ancestralidade de vocês aí em Angola, para esse pessoal que leva esse trabalho, né? Então, é importante que a gente dê essa paradinha, porque o mestre Noé realmente é uma referência a nível de capoeira, é uma coisa impressionante que esse senhor é querido por todos. Muito obrigado, Contramestre Fly. Lembrando que esse endereço que está embaixo aí, bem embaixo no cartaz, é o endereço de ajuda daí no dia da entrevista, e esse endereço é direto do Mestre No, tá, pessoal? Isso aí é direto, não tem repasse nenhum, não vem para a gente passa para o mestre, não. É tudo direto com o mestre. As pessoas precisam se cadastrar no PayPal, né, para poder fazer essa transferência de fundos para o mestre. E ele também vai deixar no dia, a gente vai deixar também o número da conta, acho que na Caixa Federal, se não me engano, para quem quiser fazer, não quiser se inscrever através do PayPal e fazer, mas mesmo assim fazer essa contribuição para o mestre. Eu acho que esse é o momento e esse é o que a gente pode oferecer para esse pessoal mais velho. Desculpa a gente fazer essa interferência na tua, mas eu acho que é importante, né? Não, claro. É uma referência nossa, não sei se tu conhece, sim. E se tu não conhece, que ótimo. Então, conheço, sim, claro, conheço mesmo. Que show de bola. Nós vamos também ter a presença aí de mais uma pessoa, que por enquanto a gente não vai falar, que é uma referência junto com ele, uma referência nossa aqui no estado. Então, Contramestre Faísca, conta para nós um pouquinho dessa... vocês tiveram aí em Angola algumas guerras civis, tô certo ou tô errado? Sim, tá certo. Tá. E como isso influenciou o desenvolvimento de Angola? Conta um pouquinho para nós o que tu sabe sobre isso aí, a respeito dessa guerra civil que houve, quais os motivos, ela já acabou, existe ainda gente contra... Uma outra coisa, o Mestre Limãozinho está com nós aí também. Mestre Limãozinho, um abraço para o Mestre Limãozinho, que é nosso queridão aí das nossas lives. Pode comentar, Contramestre, fique à vontade. Então, em 75,
foi a luta, foi o início da luta, foi o final da luta armada, né? Nós tivemos sob domínio dos portugueses, né? Já colônia, certo? E foi, por exemplo, desse movimento onde fez parte o meu pai e o resto os outros, o meu pai e os tios, né? A minha família também fez parte. E foram fundados alguns partidos. Os partidos mais importantes, que eram o MPLA, a UNITA e a FNLA. E desse conflito, dessa altura, quando os portugueses saem da Angola, né, Angola fica para os angolanos. Esses três movimentos eram movimentos que todos queriam a mesma coisa. Todos lutavam para a libertação da Angola. Com o final da guerra, a guerra começou entre eles, para ver quem dominava. Foi basicamente foi uma coisa parecida com Norte e Sul. É uma coisa meio tribal, mas não tem nada a ver com isso. Mas é mais ou menos o Norte e Sul. Então, esse conflito só terminou em 2003. Infelizmente, com a morte do presidente do outro partido da oposição, que era Jonas Savimbi. Ele foi morto, né? Foi morto em combate. E só depois disso é que foi possível alcançar a paz. Porque a guerra estava nas províncias, estava nas outras cidades, mas não tinha chegado a Luanda. Chegou a Luanda em 92, quando eu saio. Por isso eu fui de férias e fiquei um mês de férias. E quando, na altura de voltar, eu não voltei, né? O meu pai decidiu que eu deveria ficar lá porque estava com medo que eu tivesse cá naquela altura. O pensamento do meu pai foi: se acontece alguma coisa, pelo menos eu salvo um filho. Somos 4 irmãos. Meu pai pensou: vou salvar pelo menos um filho. Então eu fiquei com os tios meus em Portugal e meu pai voltou. E depois, pronto, depois o resto a história, né, foi até 2003 que nós tivemos esse conflito. Só que no meio disso tudo, o que é que existe? Corrupção, né? Que é o que dá cabo disso tudo. Por isso é que nós temos um sistema de saúde precário. O sistema, né? Acho que o Brasil é um bocado parecido com Angola, onde dá dinheiro, alguém quer colocar a mão e quer tirar, né? E até agora a nossa luta é assim, nós com a capoeira tentamos passar valores, né, para os alunos e para as pessoas, tentar passar um tipo de mentalidade diferente. Porque em Angola, costuma-se dizer, é um grupo de rap, de hip-hop. Eu não me lembro, fez uma música muitos anos atrás, que ele disse: Angola é uma selva onde todo mundo quer ser leão. Isso define mais ou menos como é que as coisas funcionam. O importante é a pessoa que quer mandar, o chefe, né? Todo mundo quer mandar, mas ninguém quer ser subordinado. Então as pessoas valorizam o tipo de coisas, né? Vocês, se vierem para Luanda, vocês vão ver grandes contrastes sociais. Você vê uma casa, uma bruta de uma mansão, um bruto carro, mas você olha para a rua e vê uma pessoa a pedir dinheiro na rua, a vender na rua, descalço, né? Sem condições. Já melhorou bastante, mas falta muito ainda. Contra a Mestre Faísca, falando em carro, o Mestre Catitu perguntou quem é que dirige melhor. Não sei porque o Mestre Catitu perguntou isso. Conta essa história para nós aí, contra a Mestre Faísca. Conta para nós essa história aí. Ele diz que ele dirige melhor, não entendi. Não entendi. O Mestre ainda está chateado comigo até hoje. Ainda guardou o rancor. Nós fizemos uma viagem para Benguela, fizemos a viagem de carro. E a viagem foi... Nós fizemos 12 horas para ir e fizemos 11 horas para voltar. Mas é um caminho que se faz, normalmente faz-se em 5, 6 horas. Mas calma. A estrada estava em obras, então um grande troço da estrada, nós andamos bem durante 1 hora, 1 hora e meia. Quando saímos de Luanda, andamos o resto do caminho todo em terra batida. Que a estrada estava completamente cortada. Então o mestre ficou chateado comigo. O mestre, quando a Faísca, você não quer me deixar conduzir? Não, mestre, tranquilo. E o mestre olhava por longe até. Então o mestre, depois no regresso, eu trouxe o carro até metade do caminho e depois comecei a ficar com sono. E o mestre olhou para mim: Faísca, você está com sono? Eu: acho que sim, mestre. Quer que eu conduza o seu carro? Eu passei o carro com o mestre Catitu. E o mestre fez, mas ele conseguiu fazer mais 1 hora do que eu sou. Portanto, não foi assim
Mas o Eu mesmo não sei aqui, nível. ó. Ele falou isso, inclusive, e só estavam vocês dois ou, não, ou tinha mais gente? A contramestra Não, Didi também estava junto ou não? eram 2 carros. Isso Por isso que foi. a contramestra Didi está só dando risada aqui. Por isso que ela Não, está nessa. ela estava no carro bom, estava no outro carro, estava no Jeep grande, então o carro dentro era fantástico. Fui eu, o Kwanza, o Mesca Titu e não sei mais quem foi no nosso carro. O outro carro era melhor, era mais rápido, passou na frente. E qual é o. Me diz uma coisa, contramestre Faísca, qual é o sistema de governo que vocês têm aí? Bom, democracia, entre aspas. Não querendo entrar em política, mas eu vou chamar de. Não. Agora está a melhorar. Eu vou dizer que é uma democracia ditatorial. Mais ou menos. É assim, é o mesmo partido que está no governo desde que eu nasci. Fiz 40 anos já. Portanto, eles estão no governo desde 75. Já passou. 45 anos que o mesmo partido está no poder. Tá, e vocês conseguem. Tem eleições? Nós tivemos 3 ou 4. A última eleição foi em 2017. E assim, o antigo presidente governou o país durante 40 anos. Governou durante 38, quase 40 anos, né? 38 anos. E agora o novo presidente entrou em 2017, mas faz parte do mesmo partido político, né? Portanto, Perfeito. mudou, só mudaram as peças, mas o jogo continua a ser mais ou menos o mesmo. Então, Mais ou menos o mesmo. Deixa eu fazer uma outra referência a uma amiga minha que entrou, e agora eu não sei se ela é contramestra, se ela é professora. Na época era professora, não sei hoje, que é a Persila, a professora Persila, não sei se ela é contramestra. Ela está aqui também, que ela tá falando nossa viagem dos sonhos aqui. E ela é uma querida também, e durante um tempo, meu início na capoeiragem lá atrás, nós convivemos bastante, perdemos um pouco o contato agora, mas eu gosto muito da professora Persila. Gosto muito mesmo, é uma pena a gente estar afastado, mas logo a gente se encontra aí, se barra numa roda, ela me dá uma rasteira e a gente resolve esse problema. O mestre Jones também entrou aí. Mestre Jones, o senhor que está chegando agora, a gente acabou de divulgar acabamos de divulgar o cartaz do mestre Jones. Já divulgamos, vamos divulgar mais para frente de novo, a gente vai divulgar de novo o cartaz do mestre No. Então é uma democracia ditatorial, mais ou menos assim que funciona. E os governos conseguem chegar. Não, mas eu entendi. Não, eu entendi. Mas os governos conseguem ir até o final ou é que nem no Brasil, impeachment atrás de impeachment? Sai um impeachment e volta outro do mesmo estilo? Não, como é que funciona? Até agora sempre foi a mesma coisa. Nas últimas... O meu pai é presidente de um partido político, nesse momento, também, que é oposição. Ele é oposição ao governo. E é engraçado porque ele é oposição a esse partido e ele esteve na fundação desse partido, mas depois os ideais foram trocados e ele e outras pessoas saíram do partido. Então ficou um presidente, né, um presidente que acabou por morrer em 80, foi o primeiro presidente angolano, que era o Agostinho Neto. O Agostinho Neto depois morre e entra o antigo presidente, que era o José Eduardo dos Santos, que governou durante 38 anos. Até agora, só tivemos do mesmo, sempre o mesmo partido. Entendi. Não mudou. O mestre Catitu está fazendo outra pergunta aqui. E eu quero que tu conte esses detalhes. Aí o mestre Catitu também deve ter alguma coisa lá que deixou aí em Angola, que é assim, ó. Angola só funciona na gasosa? Pois. Quer dizer, sim. Pronto, está melhor. A gasosa é... explica para nós o que é gasosa. Explica para nós o que é gasosa, que a gente não sabe. Pois. Então, assim, essa expressão, a gasosa,
já nasceu há muitos anos. Imagine, mas que é você parado no trânsito, por exemplo, e o senhor não tem carta de condução. O que acontece aí? O senhor conversa com a polícia, olha, esqueci da carteira em casa, esqueci da carta, qualquer coisa. Como é que eu digo, como é que a gente pode resolver? Mas eu estou à espera que a polícia me perdoe, né? E os polícias diziam, não tem problema, mas se você quiser sair à vontade, paga aí uma gasosa. Que na verdade é o refrigerante. A expressão veio do refrigerante, mas na verdade não é para ele, não quer beber o refrigerante. A gasosa é dinheiro. Então você paga uma gasosa e as coisas funcionam. Funcionam. Mas já está mais tranquilo. Já está mais tranquilo. As coisas... Nem toda a gente é assim. Aqui lançaram uma gasosa dessas, que chama corrupção. Né? Lançaram aqui no Brasil uma gasosa dessas. O nome de corrupção. Tem gasosa também. Pessoal, um pouquinho, o mestre Limãozinho fez uma pergunta aqui. Qual é a tribo que a família pertence? Primeiro, né? Qual tribo? Não sei se é assim que vocês se relacionam. Qual a tribo? Não sei se é assim que vocês... ele pergunta qual a tribo que pertence e qual a língua que vocês usam, tá? Qual se a tribo a tua família, a tua família tem origem em alguma tribo, alguma questão dessa na antiguidade ou não? É assim, as tribos, hoje em dia as tribos estão fora, né? Estão no mato, né? Fora dos grandes centros. Eu posso dizer, por exemplo, se você me perguntar, Faísca, você faz parte de que povo? E eu vou dizer que a minha origem é Quimbundo. A minha mãe fala Quimbundo. Em Luanda, supostamente em Luanda, nós somos Quimbundos. Lá para cima, para o norte da Angola, são os Bacongos. Né? Nós somos Quimbundos. É como se tivesse dividido por territórios. Portanto, Luanda faz parte do território dos Quimbundos. Eu não sei falar Quimbundo, né? Minha mãe ainda hoje mostrou para mim uma mensagem que ela mandou para uma amiga de infância, e Quimbundo. Ela já não fala Quimbundo, mas eu ouvia a minha mãe, quando eu era mais novo, falava com as minhas tias e com a minha avó. O meu pai entende Quimbundo, entende o Kikongo também, a minha mãe também entende, mas ela fala melhor do que o meu pai, mas fala pouco já. Pronto, se você me perguntar, eu posso dizer que eu sou Quimbundo. Perfeito. Na outra entrevista que a gente teve, como é o nome do o Contamestre Quimbundo. Contamestre Quimbundo. Isso. Era só para ver se estava ligado. Não, o Contamestre Quimbundo, ele fala que não existe dialetos, né? Que são tudo línguas. Então, ele deixa bem claro isso, que não, até para a gente entender bem, não é dialeto, é a língua do local, né? É a língua do local. E quais outras línguas? Tu fala outras línguas? Se tu fala outras línguas, quais são? Não, eu só aprendi o português, porque eu cresci em Luanda e o meu meio foi um meio completamente diferente. Eu só aprendi a falar português. Eu conheço, o que eu sei do Quimbundo são algumas palavras, mas que eu fui aprendendo na rua e que eu vi a minha mãe... E essas palavras tu não pode falar porque são besteira. É que nem aqui no Brasil também. Não. Aqui no Brasil, principalmente na minha região aqui, ó, não sei se é do Fly também, tem a língua pomerana, alguns falam a língua alemã, e a gente sabe algumas coisas da língua pomerana e da língua alemã, mas são tudo coisas que a gente não pode falar. Sim. Não, por exemplo, há uma expressão que eu não ouvi há muito tempo. Eu uma vez peguei, foi há uns anos atrás, e tinha começado o cassino aqui em Angola. E eu estava aqui eu encontrei um baú que a minha mãe tinha cheio de cobertores. Então eu estava em casa e tinha muita coisa. Eu sou alérgico ao pó. Então tinha muita coisa, eu comecei a mexer naquilo e fiquei todo... Então eu perguntei, olha, mãe, posso fazer uma doação? Posso dar isso? E ela disse, tá bom, eu vou dar na igreja. Eu disse, não, eu já sei. Porque há um sítio perto da Ilha de Luanda que eu passava sempre. Então eu saí de casa por volta da meia-noite com o carro, levei o carro cheio de cobertores, passei o caminho todo, sempre espirrando, e fui dar para as pessoas que viviam na rua.
E então eu fui, ofereci os cobertores, as pessoas estavam na rua, né? Parei num sítio, chamei, havia cerca de 20 pessoas e ofereci, porque estava muito frio, eles podiam apanhar uma pneumonia, qualquer coisa, né? E no momento em que eu ia embora, há um rapaz que vem ter comigo e começa a chorar, diz, muito obrigado, você engana Zambi. E eu fiquei a olhar para ele assim, engana Zambi. E eu depois parei e fiquei assim a pensar, eu conheço isso. Eu cheguei a casa, mãe, engana Zambi. E a minha mãe disse, não, engana Zambi é meu Deus. Zambi aí no Brasil vocês conhecem como Deus. Portanto, ele me chamou de Deus porque eu fui dar as coisas para ele. E eu não me lembrava disso. Isso na altura depois despertou e eu comecei a perguntar mais palavras da minha mãe. Zambi todo mundo conhece. Sabe o que significa? Zambi significa Deus, né? Engana Zambi significa meu Deus. Então, tem meu Deus, Mushima, é coração, né? Acho que é uma palavra aí bastante comum. Mais. Agora não estou me lembrando. O resto também são aquelas que eu não posso dizer. Algumas, né? Algumas palavras. Tranquilo. Tranquilo. Só aproveitando, desculpa até a pergunta, mas é curiosidades, algumas curiosidades que acontecem da gente não ter muito convívio, tá, Faísca? Por exemplo, assim, ó, algumas dessas guerras e tudo mais que vocês tiveram, de guerra civil e tudo mais, alguém foi proibido em algum momento de falar a sua língua raiz? Porque, por exemplo, aqui nós temos alguns acontecimentos, aqui na minha região, por exemplo, que a maioria do pessoal fala alemão, muito tempo as famílias ficaram proibidas de falar, porque não podiam, né? Eram fugidas do ambiente do alemão, né? E com isso algumas coisas foram se perdendo. Até por quando o Brasil se junta aos aliados, né? E para combater os nazistas, porque no início, na verdade, não, né? No início a gente estava do lado ou apoiava, ou batia a palma para Hitler. Quando nós vamos para o lado dos aliados, que nós começamos a ter uma outra visão, as pessoas que falavam a língua alemã aqui eram escorraçadas. Então, elas tiveram que ficar, esconderam a língua, esconderam os seus traços e muita coisa, né? Tiveram que esconder do seu dia a dia para não poder, para não ser até, sei lá, escorraçado pelos vizinhos. Mas como é que foi isso aí contigo, em cima da pergunta do... Isso nunca aconteceu cá, né? Nós cá sempre... Tanto que o Jornal Nacional, durante a tarde, eu não sei se ainda fazem isso hoje, mas quando passam as notícias em várias línguas. Está a passar o noticiário em português e passam para as outras comunidades, passam em línguas nacionais. Por exemplo, agora, quando começou a história da pandemia, passaram alguns vídeos, eu recebi no WhatsApp, de polícias que iam para os mercados, passavam mensagem em português, passavam mensagem em inglês, passavam em francês, porque também temos muita gente do Congo, e passavam nas línguas nacionais, passavam em Kimbundu, em Kikongo, Umbundo. Nós nunca fomos proibidos de falar as nossas línguas. Houve um tempo atrás, há uns anos atrás, houve um projeto para se introduzir essas línguas no ensino, nas escolas. É só que depois disso eu não sei porque pararam de fazer isso. Né? Pararam de fazer, simplesmente cortaram isso, mas nunca fomos proibidos. Por acaso, nesse aspecto, não. Há aquela necessidade de poder chegar aos outros povos. E há muita gente aqui que não fala, há gente que não fala o português ou não fala bem o português, em Angola. Fala as línguas nacionais da sua região. Da sua região, a gente que não fala bem português. Eu tenho uma outra pergunta, que agora é para o Contramestre Fly. Como é que tu consegue estar tão novinho assim no vídeo? Todo mundo sacaneando com ele. O Contramestre Faísca, só para sacanagem. Ele fez a barba hoje, e aí eu não sei, deve ter alguma atividade com a sua excelentíssima esposa, e ele ficou mais novinho hoje. Né? Então, o pessoal aqui está sacaneando com ele. Né? E eu... o pessoal, em vez de prestar atenção no entrevistado, fica me zoando aqui nos comentários. Em 2013 estava assim já. Lá está igual, não mudou nada. Sim. O Contramestre Faísca, me conta uma coisa assim, ó.
vocês já têm algum mestre de capoeira formado aí em Angola? Não precisa entrar no detalhe se ele é referência de capoeira ou não é referência. Vamos só falar assim, já existe algum mestre formado em Angola? Já, nesse momento, 2. Temos 2 mestres. 2 mestres. 2 mestres e contramestres, eu acho que uns 5 ou 6. 5 ou 6 contramestres angolanos, que eu saiba. Sim. E, grupos conhecidos, não? Os mestres, sim, os contramestres também. Os contramestres também são grupos conhecidos. Só que aquela coisa, né? Aquela história que eu falei do leão, né? Todo mundo quer ser leão. É o que acontece. Mas isso, pronto, eu não quero espetar nenhuma facada, mas é um bocado culpa dos outros mestres que querem ter trabalho aqui. Que, na verdade, aparece um aluno que o mestre não conhece, pai, e mestre tem trabalho, e mestre pega, olha, para ti deve ser professor. E dá a corda, e quem está cá conhece a história, conhece o cidadão, e olha, fica assim, porra, da onde? Não, Né? tá, mas aqui, ó, contra a minha faísca, mas mesmo assim, vocês nem se aproximam do que acontece aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem o mestre do avião, tem o mestre de avião aqui que desce. Não, aqui de avião eu nunca vi, mas eu já vi graduação pelo Facebook, quase. Né? O mestre diz, a partir de hoje você é professor, e no dia seguinte pinta uma corda e põe na cintura. Já vi. E eu posso dizer que em Luanda, só em Luanda, existem mais de 30 grupos de capoeira. Tem algumas outras perguntas aqui, a professora Persida está fazendo uma pergunta, o mestre Limãozinho, mas só segura um pouquinho que a gente vai comentar um pouquinho mais desse assunto aqui que eu acho interessante. Tem uma coisa que eu acho que eu comentei isso com o primeiro entrevistado. Para nós, o Brasil, todo mundo quer ter um grupo referência aí, né, em Angola, porque na verdade, né, isso, como é que eu vou dizer, dá prestígio. E tem muita gente que não está preocupado com o tipo de trabalho, não vai acompanhar o trabalho do seu aluno. Não, o aluno não veio no Brasil ainda. Foi tudo, o pessoal manda os uniformes pelo correio. Manda a corda. Chega, manda a corda pelo correio. Quando a corda chega, o cara já vira. E isso é um processo, né? Quando a corda chega, já chega desbotada pelo correio também, que é para dizer que o cara e provavelmente agora já chega atrasada, né? Quando a corda chega, já está saindo daqui a outra corda, né? E isso, assim, ó, não sei se é crítica, mas é uma coisa a se pensar, né? Na verdade, é tão complicado pensar sobre isso, porque eu vejo muitos mestres que sobrevivem na capoeira. E aí... Mas aí o mestre trai os ideais, né? Sim. Os ideais, e, na verdade, deixa de valorizar as outras pessoas que trabalharam por isso, os mestres mais antigos, por exemplo. Agora o Fly colocou aí a imagem do mestre não. Acontece uma coisa desse, eu pensei, o mestre não que fez tanto pela capoeira, e aparece alguém que do nada, 5, 6 anos, 10 anos de capoeira, mestre de capoeira, não conhece ninguém, não fez nada. E eu começo a pensar no título de mestre, qual é o valor, né? A gente pega, vale a pena, né? Eu paro para pensar se vale a pena. Eu, quando passei para a corda quando o meu mestre passou a corda de professor, eu não queria, o mestre avisou, e eu fiquei triste porque eu comecei assim a pensar, há tanto professor aí que se calhar sem mérito e acho que a minha corda não vai ter valor, né? Mas eu depois deixei de ficar preocupado com isso. E quem me disse até foi quase disse, Faísca, se preocupa com o teu trabalho, faz o teu trabalho, você tem valor, trabalha bem, trabalha com sentido, não olha para isso. Eu disse, mas é difícil não olhar para isso, né? E para amenizar isso, eu digo também que, assim, ó, primeiro, tu te forma,
vamos falar da minha profissão, professor de educação física. Primeiro eu me formei professor de educação física para depois ter a experiência de ser professor de educação física. Primeiro tu pega a graduação, tu pega o diploma, né? E depois tu vai desenvolver o ser professor. Porque o ser professor se dá no dia a dia, né? Lá no dia a dia. Então, às vezes a corda tem que dar no momento certo, nem antes nem depois, né? Eu entendo essa tua preocupação, mas quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é sério, quando tem acompanhamento do mestre, ele está na hora certa. O mestre é quem sabe, né? Ele conhece o seu aluno, ele reconhece a importância e o trabalho desenvolvido. Né? Mas vamos voltar aqui que nós temos algumas perguntas. Vamos aqui. A professora Persila pergunta assim: Dunga, pede para o Faísca falar do emboeiro. Ele nos ensinou a comer a semente que é muito gostosa. Comemos muita semente e trouxemos a semente para o Brasil. Olha aí, a professora Persila está traficando sementes aí. Não pode, professor. É de lá. É a mucua. O fruto que o emboeiro dá é a mucua. Eu não sei se... Acho que não sei se tem aí no Brasil. E a mucua, cara, nós utilizamos para fazer um sumo. A gente faz sumo, então dá para comer a mucua. É seco. Tem uma semente preta que parece ou castanha escura que parece um feijão. Você põe na boca e aquilo vai tratando. Eu acho que eles comeram sorvete de muco, acho que beberam sumo e comeram o fruto. É estranho no início, mas é aquela coisa que a gente já está habituado, né? Para mim é bom. Eu vejo muco e eu compro logo e vou comer muco, né? Para quem não conhece, fica meio esquisito. Mas eles experimentaram muita coisa. E também foram fazer compras no mercado de artesanato. A mestre Mara também. A contramestre. Ah, é? Conta para nós. Esconder alguma coisa dentro da mala para trazer para cá sem pagar imposto ou não? Conta. Queriam levar tudo. Daqui no mercado. Queria comprar muita coisa. Tá bom. Show de bola. O mestre Mãozinho fez uma pergunta. A tua família sabe que tu faz capoeira? Como é que é a relação quando tu falou pro teu pai que tu ia fazer capoeira, o que ele pensou sobre? É assim, na verdade, o meu pai sempre incentivou a fazer desporto, né? Fazer alguma atividade física, porque ele sempre fez até hoje. Mas ele sempre foi muito chato com os estudos. E ele perguntava: tu queres ser doutor ou queres ser mestre de capoeira? E eu ficava sempre assim, olhar para ele. Ele sempre apoiou, né? Mas ele achava que eu dava mais importância para isso. Então chegou uma altura em que eu tive mais notas na escola, quando estava em Portugal. E claro, o que é que o pai faz? Quer tirar o filho da capoeira. Então o pai disse: olha, eu já não pago o treino. Eu vou parar de pagar a mensalidade. Então eu fiz um acordo com o meu mestre na altura. E eu disse: olha, mestre, eu vou parar de treinar porque o meu pai vai deixar de pagar a academia para mim. E o mestre pegou e disse: não, você aparece mais cedo, limpa o chão da academia, prepara os instrumentos e você não paga a mensalidade. Então o que eu fiz? Eu pagava todo dia, eu morava no terceiro andar, eu ia para a varanda, pegava na minha mochila, atirava para o jardim, passava sem nada, subia. E depois passou esse tempo todo, pronto, meu pai nunca mais teve contato com isso, mas a minha mãe sabia. Quando eu voltei para a Cobra e comecei a dar aulas de capoeira, um dia eu apareço em casa e eu estou com a roupa da capoeira no treino. Meu pai olhou para mim: que é esse fato? É roupa da capoeira? Meu pai: tu ainda treinas capoeira? Sim, mas eu proibi você. Eu sei. Porra, ele ficou olhando para mim: eu proibi treinar capoeira? Eu sei, pai. Então ele pegou e disse: olha, você já fez a sua formação, já acabou o curso, então agora pode continuar à vontade. Ele sempre acompanhou, né? Mas a preocupação dele sempre foi: estuda e faz a capoeira em paralelo. Portanto, perfeito. Quando ele viu que eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, deixou de chatear, né? Mas tu consegue sobreviver de capoeira ou tu tem o teu serviço e além dele tu faz capoeira? Tu dás aula? Eu não ganho nada com capoeira. Eu não ganho dinheiro com as aulas, né? Eu tenho meu trabalho à parte.
eu acho que chamam no Brasil desenhador gráfico. Sou desenhador gráfico. Ah, sim, sim. Eu trabalho em publicidade. Mas dá para sobreviver de capoeira cá, mas é muito duro. Dá. Mas só trabalhando com colégios, com instituições, colégios e ginásios. E, infelizmente, os ginásios ainda não valorizam. As escolas, os colégios valorizam mais a capoeira por causa das crianças. Então, se você quiser trabalhar com capoeira em Angola, o segredo é trabalhar com crianças. Acho que conforme fazem aí no Brasil, né? Acho que é quase a mesma coisa. Porque, do resto, trabalhar com alunos adultos, já 15, 14 anos, os pais pagam a mensalidade até certo ponto ou simplesmente não pagam. O último evento que eu fiz, eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer o evento. Eu juntei durante um ano, fiz o evento. E depois, quando acabou o evento, eu fui vender camisetas para retribuir, para conseguir pegar no dinheiro de volta, para ver se conseguia alguma coisa. É difícil, mas dá. O mestre Catitu também falou aqui de um museu, um museu de antropologia, e na Ilha do Mussulo. Conta para nós o que é a Ilha do Mussulo. Ele está se vangloriando, o mestre Catitu está se vangloriando que ele foi lá, e as gurias não foram. Não, o mestre foi, nós fomos a Ilha do Mussulo, eu não fui com eles, né? Mas fomos ao museu, acho que foi o primeiro sítio que nós fomos, é o Museu de História. Museu de História tem muita coisa daqui da Angola, né? Sobre o país. Fomos ao Museu da Escravatura, mas eu acho que o mestre foi ao Museu da Escravatura até 2 vezes. Ou se calhar a primeira vez não apanhou aberto, se calhar só foi uma vez. Acho que foi a primeira vez que estava fechado. E a Ilha do Mussulo faz parte aqui da costa do Luanda. A Ilha do Mussulo está separada. Portanto, é como se fosse é uma ilha pequena, né? Mas hoje em dia está cheia de casas. E também existe uma forma de chegar por terra, mas você, para entrar para a Ilha do Mussulo por terra, tem que ir de barco. Mas para ir por terra tem que andar cerca de 200 quilômetros, acho eu, de carro. E também só dá para passar durante o dia. Às 4, 5 da tarde a maré sobe e cobre o caminho todo. Então já não dá para fazer de carro. Mas é muito bonito, é super tranquilo, super bom. Nesse museu tem escritos das pessoas que foram traficadas como escravos? Não. Tem alguma coisa escrita lá No sobre, Museu da por exemplo, Escravatura. da tua família? Alguém veio para cá como escravo? Não, Como é que não? da minha família só tem em Cabo Verde, mas em Cabo Verde tem uma cadeia que é a cadeia do Tarrafal, que é uma cadeia conhecida do tempo colonial. Tem lá uma foto do meu pai como dos prisioneiros da cadeia. E ele faz várias palestras em Portugal, a contar a história disso tudo, e aqui em Angola. Tem lá a cara dele. Mas aí no Museu da Escravatura, não. Mas antigamente eles tinham coisas escritas à mão. Tá, agora... Contra mais faz, me diz uma coisa, tu mora com teus pais ou tu mora sozinho? Não, a minha casa é por cima da casa dos meus pais. É uma pena. O teu pai não está por aí? Não. Poxa, já tá... Chama teu pai agora lá, desce lá rapidinho. Agora eu fiquei curioso, né? Eu fiquei curioso com teu pai, mas pode contar, continua contando. Pronto, e eles lá fizeram um trabalho. Eu fiquei triste, fiquei um bocado triste. Foi um trabalho de porcaria que fizeram, porque eles tiraram grande parte das coisas que estavam lá no museu. Tinha muita coisa, tinha o que eles utilizavam para prender os escravos, isso tudo. E eles substituíram por imagens. Então, colocaram um vinil azul na parede e escreveram lá tudo. Eu não sei em que sítio é que eles colocaram, mas tiraram quase tudo que tinha lá, dentro da capela. Tinha coisas escritas à mão, tinha uma lista da quantidade de escravos que saíram daqui da Angola, de onde é que vinham, quantos é que ficaram no meio do caminho, quantos é que morreram, quantos é que foram. Ainda tem lá uma turrina, acho que é turrina que se chama, que é uma bacia gigante feita em cobre, onde os escravos tomavam banho antes de entrar para o navio. Ou seja, eles eram batizados, depois tomavam banho naquela turrina e colocavam no navio e iam para as Américas, né? Brasil, Estados Unidos, para os outros países todos. E não sei se vocês sabem, o primeiro escravo a ter escravos nos Estados Unidos era um escravo que saiu daqui, era um escravo angolano, chamado
Antônio, né? Há 500 anos atrás. Ele saiu daqui da Angola, um grupo de escravos. Era um navio, eu acho que o navio acho que era português, não sei se é o contrário, era um navio português, que foi atacado pelos holandeses. Então, os holandeses atacaram os portugueses, ficaram com o navio e foram até Virgínia, nos Estados Unidos. Pegaram no primeiro grupo de escravos lá. E o primeiro escravo a ser liberto foi Tá, o mas escravo isso tem isso é verídico. tá, mas tem um filme tratando sobre... É parecido com o do filme. É parecido com o do filme. Ele também trabalhou 12 anos, depois foi liberto. E ele foi o primeiro negro a ter escravos. Só que ele depois teve problemas porque ele chegou a maltratar os outros, né? Não pagava. E então ele teve problemas com os escravos, foi a tribunal e teve de se mudar para outra cidade. Foi montar outra fazenda. É por isso que existe uma cadeia nos Estados Unidos, em homenagem, né? Na altura era a fazenda dele. O nome da fazenda era Angola, que é uma zona lá dos Estados Unidos agora. Tem uma cidade lá chamada Angola, uma pequena cidade, que tem uma cadeia, que é a cadeia de Angola, que foi nessa zona. Em homenagem, porque ele lembrou-se, né? Em homenagem aos escravos, mas isso foi criado por eles. Acho que o maior grupo de escravos que os portugueses levaram, o número mais significativo, foi de Angola. Por exemplo, tanto que aconteceu uma curiosidade. Eu estive em Salvador em 2003, no Pelourinho. Eu visitei, né? Passei. E eu depois fiz uma chamada para Angola, vi o horário, liguei para o meu pai. Pai, alô, vou te contar uma coisa. Meu pai, quem foi? Eu acho que eu te vi passar aqui na rua. E meu pai começou a rir, porque os negros da Bahia pareciam os negros angolanos. E agora tem outra coisa, outra curiosidade. Por exemplo, eu tive o prazer de conhecer o mestre Lobão, aí no evento do mestre Catitu. E eu tirei uma foto com o mestre para mostrar à minha mãe. Eu tenho um tio que é super parecido com o mestre Lobão. O mestre Lobão faz lembrar o meu tio irmão da minha mãe. Há muita semelhança. Se eu for para o Brasil, eu pareço que estou em Luanda, pareço que estou em Angola. Não, é estranho, mas em Salvador tu está em casa, isso é uma verdade, né? Salvador eu me senti em casa. Eu liguei para o meu pai e disse, pai, eu vi aqui, eu também vi o tio X, e meu pai riu para caralho. Muito bom. Quanto mais Faísca, me fala um pouquinho sobre a questão religiosa aí em Angola. Quais as religiões que tem? Qual fé que tu processa, né? Conta um pouquinho, mas fica à vontade também, porque se eu sei que esse é um tema sempre religião, política e tranquilo, então beleza. Tranquilo. É assim, a religião predominante aqui em Angola é a Igreja Católica, né? Por culpa dos portugueses, porque o que o colonizador fazia era, vou chamar, roubar a identidade, né? Como eles tentaram fazer, como eles fizeram no Brasil, né? Chega, batiza, dá um nome português, muda o nome, né, por completo, e impõe o cristianismo. Foi o que aconteceu cá. Eu sei que nas comunidades existem outros cultos, né, mas a religião predominante cá é católica, né, a Igreja Católica, e depois também existem as igrejas que existem no Brasil, né, principalmente Igreja Universal, Igreja Pentecostal, esse tipo de coisas. Também tá cheio. Eu só fui educado na Igreja Católica, mas eu pessoalmente não sou uma pessoa muito religiosa. Perfeito. Portanto, minha religião é capoeira. Capoeira. Que legal. Boa resposta. Por isso nós estamos aqui, né, com a Mestre Faísca. Por isso nós estamos batendo esse papo. Se não fosse a capoeira, será que nós estaríamos conversando e conhecendo tanto do continente de vocês, do país de vocês, né? Então, na verdade, eu acho que as pessoas não aprenderam ainda a reconhecer a importância que tem a capoeira. Mas, bom, como a gente só tem o pessoal da capoeira nos assistindo aqui, a gente está chovendo no molhado, né? Contando isso, mas é importante a gente falar. O mestre Limãozinho, ele, segundo o que eu sei, ele é de Santo Amaro. Então, qualquer coisa que a gente fala assim, olha, lá na Europa,
né? Lá na Europa aconteceu tal coisa. O mestre Limãozinho diz assim, é que vocês não conhecem. Tu fala qualquer, olha, aqui no Rio Grande do Sul, o mestre Limãozinho vem, olha, lá é que você não conhece Santo Amaro. Então, o mestre Limãozinho falou aqui, agora assim, ó, se ele for em Santo Amaro da Purificação, vai se sentir em casa, quando ver o pessoal mais velho. Só podia ser do mestre Limãozinho essa fala, né? Qualquer, se tu falar, sei lá, né, se tu falar em Torres aqui, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, ele vai falar em Santo Amaro. É impressionante. O mestre Limãozinho é uma coisa... Não, brincadeira, ele sabe que é uma pessoa muito querida por nós aqui, foi uma das primeiras entrevistas com uma grande repercussão, e então a gente tem muito carinho por ele, por isso eu fico à vontade para fazer essas brincadeiras. Tem uma pergunta aqui também, quanto a mais faísca. Não sei, tu conhece alguma coisa dos orixás aí? Se tem orixás aí em Angola, alguma coisa nesse sentido? Assim, os orixás não são da Angola, né? Essa cultura isso é do povo Yorubá. Isso é Yorubá, né? Isso é mais pro sul. É sul? Acho que é sul. É mais sul. Acho que é mais sul da África, mais abaixo. Se não me engano, agora eu não consigo visualizar assim. As daqui não... Daqui isso ficou muito... Angola é um país muito grande. Nós somos, nesse momento, quase 28 milhões. Mas se você pega para viajar, as comunidades estão muito afastadas. Tem gente muito isolada. Você faz uma viagem de carro para o norte de Angola, você anda quilômetros e quilômetros sem ver uma pessoa. De repente, lá no fundo, você encontra uma pequena aldeia, casas de barro, uma comunidade lá. Continua na estrada, anda e vê outra lá no fundo. Eu acredito que ainda existam isso, mas são pessoas que não circulam muito. Né? Mas, por exemplo, se nós formos até Benguela, já é capaz de ser mais próximo. As comunidades de Benguela já são mais próximas, já tem. Se nós estivermos no na Huila, no Lubango, nós no Lubango temos, na Huila temos as Mumuilas. As Mumuilas, os Mumuilas é um povo que até hoje, grande parte das mulheres ainda anda com coisas aqui no pescoço e anda com o peito de fora. Aquelas argolas? Os colares. E eles têm uma coisa, por exemplo, tem um costume que eles cerram os dentes. Eles têm o dente cerrado aqui assim, né? Como se fosse um triângulo. Mas isso é feito com uma espécie de lima. Uma coisa que é feita quando são crianças. Eles ainda têm esse tipo de costume. Eu há pouco tempo vi uma mumuíla aqui em Luanda. Ela andava com uma pulseira na perna e eu não sei se ela não estava com o peito de fora, porque estava em Luanda, né? E pode ser visto de outra forma. Mas lá na província ainda andam na rua com a parte de cima, com o tronco de fora. Ainda há muita tradição em Angola. Só que está muito distante do centro, porque Luanda é o centro. Luanda, todo mundo vem para Luanda. Então, o centro muitas vezes tem isso, que a cultura perde-se um bocado aqui. Show de bola. A mestra Mara chegou, parece que o pessoal do grupo do Herança vai recomeçar toda a conversa agora. Toda a conversa, já que a mestra Mara chegou agora, eles vão recontar toda a conversa, vão falar do carro, vão falar de tudo. Ó, ela tá mandando também, ó, ela disse assim, ó, faísca querida, mestra Mara. Tá te dando. Então agora a gente vai abrir um espaço aqui para o pessoal do Herança poder contar suas histórias aqui novamente. Mas eu tenho certeza que isso aqui tudo é porque tu tratasse muito bem eles, o pessoal do grupo aí, e isso é só Na verdade foi... Eu retribuí o que fizeram por mim aí, quando eu estive em São Paulo. Né? O mestre Catitu me tratou como aluno dele. Né? O mestre Catitu, também fiquei em casa da mestra Mara. O pessoal aí do mestre Mourão, o Fly, fomos lá para o evento acho que é o mestre Simba contra mestre. Isso, é Simba. E da Arena, toda a gente nos recebeu muito bem. E eu disse ao mestre Catitu, mestre, um dia, se eu for para Angola, se eu puder retribuir, por favor. Então, calhou, naquela altura, o professor Kwanza falou do evento e disse, olha, Faísca, vou fazer o evento aqui, mas, porra, tem que pensar em alguma forma de conseguir pegar 4 pessoas e juntar no mesmo sítio. Eu parei e disse, fica na minha casa, tá pago já.
eu fiquei na casa do mestre, olha, fiquei também com o mestre lá no dia. A Priscila andou conosco, olha, manda vir todo mundo ficou aqui. O Contra-Mestre Faísca, eu digo assim, ó, até tomando como exemplo as nossas lives aqui que a gente faz, a grande questão que faz toda a diferença é tu ter parcerias, tu ter amizades, tu criar uma rede de amigos, uma rede de colaboração, né? Uma rede colaborativa que tu possa facilitar o teu trabalho, né? E aí a gente consegue criar e construir grandes coisas, porque aí nesse momento tu nos cede uma entrevista, num outro momento eu vou aí para ajudar num evento teu, então é uma rede colaborativa. E isso só acontece com a capoeira. Quer dizer, não é só com a capoeira, mas a capoeira nos facilita muito isso. Sim, essa irmandade, essa aproximação, esse elo que nos une, apesar da rasteira, porque eu tomo a rasteira e depois saio abraçado, né? Então, isso eu acho... Não, e agora, cada vez mais com o passar do tempo, e com todo esse tempo preso dentro de casa, eu vou sair tomando rasteira 3x4. Eu vou ouvir um birimbau, vou tomar uma rasteira, né? Porque faz tanto tempo que eu não jogo capoeira que é um problema. Mas é isso mesmo. Então, eu acredito muito nas redes colaborativas. Nosso trabalho aqui, meu do Contra-Mestre Fly, dá muito certo, porque nós temos amigos em todas as partes, a gente tem colaboradores em todas as partes, a gente tem pessoas que nos ajudam, e isso facilita muito. Então, sempre que eu posso, eu digo para alguém, faz amizade, te aproxima das pessoas, conversa com as pessoas, porque isso logo ali na frente vai estar, né, te auxiliando em algum momento. Isso é a magia da capoeira, essa é a energia, perfeito, eu acho que é isso mesmo, é essa a história. Eu tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se bom, aqui a professora Persila, reforçando o que a gente falou, né, que a live hoje é do Herança Cultural, né, então nem é mais o teu grupo. A professora Persila disse que só gratidão, fomos tratados como se estivessem em nossas casas, bom demais. A mestra Mara, sem dúvida, muito bem tratados. Mas só para dizer para a mestra Mara, que ela não chegou, que o mestre Catitu foi em alguns museus, mestra Mara, que tu não foste. Então eu não entendi por quê. Porque essa, né? E outro, o mestre Catitu dirigiu o carro também, né? Então ela não está sabendo dessas coisas aí. Me conta um pouco também agora, Contra-Mestre Faísca. Vai lá, Contra-Mestre Fly. Não, só antes de você fazer a pergunta, vamos colocar mais uma vez o cartaz. Do Mestre Novo. Porque nós já estamos com 1h17, então a gente coloca o cartaz e depois a gente encerra com o Contra-Mestre aí. Perfeito. Então, pessoal, olha, mais uma vez a gente está compartilhando a live de sexta-feira, até porque a gente acredita nessa rede colaborativa para ajudar esse mestre que vive de capoeira. Então, ele precisa, nesse momento, que todos nós se organize, né, e lutemos por uma causa. Nós vamos fazer, no dia da entrevista com ele, com o mestre Noah, uma arrecadação, né, que eu tomo como emprestado a ideia do mestre Ferradura, que ele já fez isso, com pagamentos ou depósitos em dinheiro através do PayPal, né? Tem que, para tanto, criar uma conta no PayPal, depositar o dinheiro lá através do cartão e colocar ali embaixo o endereço eletrônico, Arara Vermelha, né? palmares@gmail.com. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para o pessoal. Principalmente ali embaixo do PayPal. Então a gente gostaria realmente. O mestre Jones está dizendo que vai ter um sorteio surpresa para quem puder nos ajudar. Haverá contribuição espontânea através do PayPal. O endereço é araravermelha.palmares@gmail.com. Então, isso a gente está fazendo para realmente ter dar esse apoio ao mestre, né? Isso é o que a gente pode fazer, e o Contra-Mestre pode reforçar o que eu vou dizer.
nós pensamos em fazer outros tipos de auxílio. Nenhum deu certo. E o mestre Irmãozinho também sabe da história, porque nos deu um alerta, nos contou algumas histórias. Então, é importante que essa aqui funcione. Eu acho que desse jeito que aconteceu, vai dar certo, principalmente se a gente puder contar com todos que estão nos assistindo. Até hoje, a gente fez as nossas lives de uma forma gratuita, sem pedir a colaboração para nada. E a gente não está pedindo para nós, a gente está pedindo para a nossa ancestralidade, para as pessoas que realmente fizeram alguma coisa para que a gente possa chegar até aqui. Então, esse era o nosso recado, né? A gente espera contar com todos e mais outros ainda na sexta-feira para dar essa força para o mestre novo. Muito obrigado. Contramestre, desculpa, mas eu acho que novamente é importante. Contramestre, me diga uma coisa, fale um pouquinho quem é o mestre Balu. Conte um pouquinho do seu mestre aí. Mestre Balu é o mestre. Pronto, o mestre é o cara, né? Ainda bem. Cara, não, eu gosto, eu digo sempre para os meus alunos, né? Para os meus alunos e para os meus amigos também, só da capoeira. Eu tive muita sorte, né? Se calhar eu não sei se foi o destino, né? Os caminhos que eu fiz para chegar até o mestre. O mestre Balu é uma pessoa com coração muito bom. O mestre Balu é aluno do mestre Adilson, de Brasília, né? Ah, sim. Ele é aluno do mestre Adilson e é uma pessoa que quando eu penso que aprendi alguma coisa com ele e tenho alguma certeza, ela aparece sempre com uma cartada nova e eu fico... É uma pessoa que tem me apoiado. Inclusive, quando nós faz Fly, na entrevista que a gente fez com o mestre Esquisito, ele fala, não sei, acho que foi ele que falou, né, que o mestre Adilson, né, tinha espalhado a capoeira. Tinha espalhado a capoeira. O mestre Esquisito fala exatamente isso. Isso é uma coisa muito legal, cara, porque aí tu vai montando essas histórias, assim, o mestre Esquisita de Brasília, e tu vai montando essas histórias, faz. Ele cita lá a viagem dos alunos do mestre Adilson que saíram para dar aula. Agora tu vem aqui e nos conta que tu é um desses que está na ponta lá, né, do mestre que está na Europa. É muito legal isso. Pode continuar. Eu, quando conheci o mestre, eu gostei muito da pessoa. É uma pessoa que nos recebeu. O mestre tem uma filosofia no nosso grupo que é uma boa capoeira e um bom ambiente, né? E a principal preocupação do mestre, né, para o nosso trabalho, é o ambiente. Nesse momento, o grupo tenta trabalhar sempre num ambiente saudável. O meu mestre foi para a Europa muito cedo, mas o nosso grupo só começou em 98. O grupo Rabo da Raia teve origem em Tenerife. Nasceu em Tenerife em 98. O mestre vive desde então em Espanha, né? Eu conheci quando eu fui para um evento em Madrid, como eu tinha dito, em 2008. E, por exemplo, nessa fase, estou cada vez mais próximo do mestre, né? Eu até algum tempo atrás eu estive a conversar com o mestre e eu disse, pô, mestre, eu achava que eu tinha muitas vezes conversávamos, né? Eu achava que nós tínhamos algumas ideias diferentes, mas eu percebi que não. Nós temos as mesmas ideias, só procuramos caminhos diferentes para alcançar um objetivo. Cada dia que passa, eu converso com o mestre e eu percebo que a minha linha de pensamento vai exatamente de acordo com aquilo que o mestre quer. O mestre, quando esteve cá em Angola, viu que era a realidade daqui da Angola, né? Fizemos um evento, fomos até a cidade do Ije, que é no norte de Angola, fizemos um evento lá, o mestre pôde ver outro tipo de pessoas, outro tipo de comunidades, saiu daqui fascinado e saiu também com uma consciência plena, né, do que é. E estou à espera. Eu estava a tentar trazer o mestre esse ano, mas também coronavírus cortou isso, né? Fica para o próximo ano. O Contramestre Faísca. E ele dirigiu o teu carro também ou não?
Não, 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 não. Acho que o Ó, mestre tô também tentou. dizendo. Não, o mestre já tentou só dirigir o carro porque eu estava com sono. Só dirigi porque eu estava com sono já. Sim, sim, sim. Não, mas assim, o meu mestre é... Pronto, acho que é uma pessoa bastante inovadora. Eu não sei se vocês acompanham os eventos, as coisas que o mestre tem feito. É uma pessoa que está sempre com ideias novas. É uma pessoa... É capoeira de raiz. Ama a capoeira, é uma pessoa muito preocupada com a capoeira. Eu, assim, fico sem palavras para conseguir explicar, porque eu passo o dia, por exemplo, eu hoje não falei com o mestre, mas falei ontem. Amanhã vou falar com ele, eu falo com o mestre, ou todo dia, eu falo dia sim, dia não. Eu falo com o mestre dia sim, dia não. Isso que tu estás comentando, ô contramestre. Não sei se foi na live que a gente fez com as mestras, que alguma delas, que acho que não sei se foi a mestra Brisa ou a mestra Mara, alguém comentou que você já ligou para o seu mestre hoje, nesse momento que a gente está, né? Nesse momento que a gente está de distanciamento social, essa é uma frase extremamente importante. Você já ligou para o seu mestre hoje? Eu acho que isso devia subir uma hashtag, né, entre os nossos capoeiristas aí, que é: Era você importante. já ligou para o seu mestre? Né? Já ligou para o seu mestre hoje? Que é importantíssimo, a gente tem que saber. Né? A gente tem o caso do mestre Joel lá, que estava, né, até eu faz horas que não sei notícias do mestre Joel, né? Então, eu acho que é extremamente importante que a gente ligue para os nossos mestres, né? E veja como é que eles estão de saúde, se eles estão assistidos, como é que... a mestra Mara está dizendo que foi ela que falou isso. Então, justamente, eu não lembrava quem é que tinha sido, mas eu lembrava que isso tinha acontecido. Então eu digo, mestre Mara, suba a hashtag que eu apoio, né? Você já ligou para o seu mestre hoje? É extremamente importante a gente valorizar a nossa ancestralidade numa simples ligação com o nosso mestre é uma das coisas que a gente pode fazer. Uma outra coisa, contra a mestre Faísca, eu estou falando demais hoje, estou me incomodando já. Fala um pouquinho do nome do seu grupo. Como é o nome do grupo e o que ele quer dizer? O nome do grupo é Rabo de Arraia. É Rabo de Arraia Capoeira. E é curioso, o mestre ainda teve a passar para uns alunos a origem do nome do grupo. O mestre decidiu dar esse nome em homenagem ao mestre Adilson. Porque o mestre Adilson é conhecido pela Melua do Compasso, né? É a assinatura do mestre Adilson, é a Melua do Compasso. E na altura o mestre Adilson parou de fazer capoeira, né? E autorizou aos alunos mais graduados, quem quisesse, tinha autorização do mestre para formar o seu próprio trabalho. E eu sei que na altura o mestre Balu começou um trabalho com o falecido mestre Marquinhos, fundaram o grupo Brasília Capoeira, na altura, e depois é que o mestre sai para a Europa para fazer os espetáculos, né, para fazer os espetáculos, e depois decide fazer o seu próprio trabalho independente, já associado a alguns alunos do Brasil. Então, em homenagem ao mestre Adilson, é que o mestre Balu pegou no golpe, e também por ser um golpe que é característico só da capoeira, o rabo da raia, porque não existe, nas outras artes marciais há golpes parecidos, né? Há muita coisa parecida. Você tem o martelo no karatê, acho que é o mawashi, a benção, acho que é... Não, o martelo é Magueri, o maigeri. Magueri é o frontal, o Mawashi é o circular. E o kogeri é o pisão, uma coisa assim parecida, mas a meia lua do compasso ou o rabo de arraia não existe mais arte marcial nenhuma. Então o mestre pegou nisso, fez esse trabalho, fez esse estudo e decidiu, em homenagem ao mestre Adilson, colocar o nome do grupo assim. O mestre Limãozinho, antes, enquanto o mestre nós estamos chegando no final, 1h30, passou tranquilamente o nosso tempo aqui, 1h30 já está batendo um papo. Mas o mestre Limãozinho, a gente vai fazer mais uma ou duas perguntas ainda, e o mestre Limãozinho pediu para te mostrar o símbolo do teu grupo. É esse que está na tua camiseta aí? Não, esse boneco aqui, foi um evento passado. Peraí. Foi um evento do ano passado, Ginga no Pé. Está aqui.
Esse é o símbolo, Ah, legal. é a marca do evento. O logo do grupo está aqui nas costas. Aí, Cabo de Arraia, Mestre Foi o Balu. aniversário do nosso trabalho em Angola, foi 10 anos. Né? E essa máscara aqui, isso é uma máscara da cultura Chokwe. Isso é uma máscara Chokwe, uma máscara africana, originária daqui de O Angola. Contramestre Fly, tu consegue baixar essa máscara para a gente ver melhor aí? Qual? Consegue? A do símbolo do grupo dele, para a gente focar. Não, A máscara? a máscara tá. Não. A máscara é do evento. A máscara é Tá. do evento. E o símbolo do grupo deles, tu consegue mostrar? O símbolo consigo, só um pouquinho. Tá, então não tem problema. Então, passo aí para vocês. tá. Então, Contramestre Faísca, a gente vai fazer uma última rodada agora, onde o Contramestre Fly vai encerrar hoje a live com as suas palavras finais. E eu gostaria, Contramestre Fly, se pudesse colocar a nossa agenda dessa semana também, né? Se pudesse falar sobre a nossa agenda. Você quer agora? Tu tem ela aí? Pode ser agora. Pode ser agora. Eu adoro o programa ao vivo que parece o Faustão, né? Isso só acontece assim, quando eu estou despreparado, o mestre Dunga vai lá e me bota numa roubada. Bom. Tá demorando demais, Fly, eu vou te cortar aqui só um pouquinho. Tá despedido. Amanhã, terça-feira, entrevista com o mestre Sombra de Santos. Na quarta-feira, dia 27, entrevista com o mestre Mula. Na quinta-feira, entrevista com o contramestre Pelicano. Na sexta-feira, na parte da tarde, entrevista com o mestre No. E na parte da noite, entrevista com o mestre Máximo. Depois, no sábado à noite. Sábado. Isso, sábado à noite, entrevista com o mestre Sérgio Vieira. O mestre Sérgio Vieira foi durante um tempo presidente da Confederação Brasileira de Capoeira. Hoje ele é presidente da Federação Internacional de Capoeira, se não me engano. Acho que a primeira que teve, né? Depois acho que vieram outras federações. E ele vai falar sobre capoeira desportiva e entidades representativas no sábado. No sábado, Fly, a gente está com uma sobra, né? Que a gente está pensando em. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha mais uma entrevista. Isso. A gente está ainda. A gente tinha pensado um nome, mas ficou meio difícil a gente encaixar um nome, tem algum probleminha, mas a gente está com outro nome em vista aí. Então a gente vai conversar ainda, eu e o Fly, e vamos para essa semana, é isso que nós temos. Então, Contramestre Faísca, a palavra é do senhor, fale o que não falou ainda, agradeça quem quiser agradecer, fique à vontade, e eu, de minha parte, agradeço a sua participação, agradeço o pessoal do Herança Cultural que está todo aí junto com nós, que lá foi de brincadeira. Agradeço aí a presença de todos que estão junto com nós. Contramestre Faísca, a palavra é sua, e depois o Contramestre Fly faz o encerramento. Por favor, Contramestre Faísca. Bom, eu queria agradecer ao Contramestre Fly, né? Um amigo aí que eu fiz em 2013, na minha primeira visita a São Paulo, e também ao mestre Dunga pelo convite. Espero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente num futuro mais próximo. Bom, minha palavra final, eu se calhar vou apontar para algo parecido, né, que vocês estão organizando para o mestre No, né, para valorizar a nossa ancestralidade, os mestres mais velhos, né, que montaram a estrada para que nós pudéssemos caminhar hoje, né? E estamos com essa capoeira dos dias de hoje. E acho basicamente isso, né? Muito obrigado a todos que estiveram a assistir aí a entrevista. Um grande abraço para o mestre Catitu, para a mestre Mara, né? São os amigos, a professora Priscila, contramestre, futura mestre Didi. E acho que a Priscila também vai passar para a contramestre agora.
Então, aí, para dar os parabéns a elas duas. E parabéns a vocês dois, porque ao mestre Dunga e o contramestre Fly tem sido bastante importante. Muita gente tem acompanhado isso desde o início. O vosso programa já dura há muito tempo, né, nas redes sociais, e tem sempre tido bastante adesão. Acho que é um programa sobre capoeira, é o único que eu assisto. As vossas lives. Obrigado. Até agora, acho que é a única live que eu assisto. Muitas eu entrei e saí logo. Né? Muita gente faz muitas lives no Instagram, mas muita gente fala muita porcaria, coisas que não têm importância, não acrescentam muito. Para mim, como capoeirista, né? Como pesquisa, eu não aprendo grande coisa em muitas lives que eu encontro. Entro, fico 5 minutos, saio. Eu, na vossa, quando eu não consigo apanhar a live, eu vejo no dia seguinte, sempre as lives. Parabéns pelo programa. E espero que isso mais tarde continue, mesmo depois da pandemia, nem que seja uma vez por mês, 15 em 15 dias. Acho que seria bastante importante. Nós estamos negociando o nosso salário só agora. Para isso estar certo, nós estamos negociando o salário só através disso. Acho que é muito bom. Parabéns pelo programa. Tem sido muito bom. Tem sido bastante bom. Tá? E pronto, cuidem-se todos. Né? Pronto, mestre, também outra coisa que me faz pensar. Né? Essa altura, acho que é a altura importante para nós revermos as nossas prioridades. Aquilo que a gente dá valor. Né? As pessoas mais próximas, até algumas pessoas, se calhar, mais distantes, se calhar devíamos fazer mais uma passagem, olhar para as coisas com outros olhos. O mundo está numa mudança incrível e isso pode passar agora, mas a nossa vida vai mudar pelo menos para os próximos 5, 10 anos por causa disso. Muita gente já mudou, né? Acho que é importante. Nós já mudamos, por isso estamos aqui. Obrigado. Contra Mestre Fly e seus 10 anos a menos, por favor, encerre a nossa live aí. Bom, eu creio que os amigos já devem ter percebido que ultimamente eu tenho terminado as lives. É um sistema novo que eu e o mestre Dunga estamos trazendo, que além de fazer um encerramento em homenagem ao entrevistado, nós vamos começar a deixar também uma palavra ou alguma recitação, algum poema, alguma coisa que sirva de reflexão, né? E geralmente nós vamos pegar o tema relacionado ao entrevistado. Como hoje o entrevistado foi o nosso amigo Faísca, que tem aí a família envolvida com a parte política de Angola e tudo mais, me veio hoje, inclusive de tarde, um amigo meu que não é capoeirista. Eu tive que resolver alguns problemas aqui na cidade e meu amigo fez uma citação que eu achei muito pertinente e legal para colocar hoje no final da live. Na vida da gente, a nossa vida é regida por duas energias principais: a energia positiva e a energia negativa. Se você não tem o equilíbrio dessas energias, você sempre vai cair para um lado e alguma consequência vai ter. Nós capoeiristas, nós temos duas pernas, a perna direita e a perna esquerda. Sem o equilíbrio das duas, a gente não consegue gingar, não consegue balançar e não consegue ajudar o próximo. Se faltar uma das nossas pernas, nós vamos cair para um lado e alguma consequência vai ter. A política também tem a sua perna direita e a sua perna esquerda. Se não houver equilíbrio entre as duas pernas, uma hora a gente vai pender e vai vir uma consequência complicada. Então, para me despedir do nosso amigo Contramestre Faísca, muito obrigado, Contramestre. Muito obrigado, meu amigo Mestre Dunga. Eu deixo para você 2 minutos de vídeo, Contramestre Faísca, para representar nosso agradecimento a você, ao seu mestre e ao seu grupo. Eu?
Ó. Só um momento que eu vou colocar. Foi a minha formatura, professor. Mestre Faísca, se quiser, eu contra Mestre Faísca, se quiser explicar o que está acontecendo, quem eram os mestres, pode falar, fique à vontade. Esse evento que o mestre fez uma coisa, o mestre comemorou os 30 anos de capoeira, ele já tinha mais na altura, comemorou os 30 anos e resolveu levar 30 convidados também. Foi a minha formatura de professora aí, a minha formatura e da professora Marfim. Acho que eu estou aí no Birimbau. Eu estou aqui, nunca mais vi esse vídeo. Mestre Balu. Esse é o Mestre Balu? Ah, é. É o mestre Balu. Foi o que eu disse, o cara. E essa loirinha? Essa loirinha da África também? É a professora Marfim. Ela teve cá É de Angola? Não, Ela é de Angola? Espanha, Ah, não, tá. não, é de Espanha. Foi professora, foi formada comigo, professora, e teve cá no ano passado com o professor Caçapa, nesse evento da camisa. Tá. E isso aí ela é em Portugal? Esse foi em Portugal, foi na Ericeira, era do trabalho do professor Caçapa e da professora Marfim. Eles davam aulas aí, depois se mudaram para a Espanha. Eles são casados. Fazem parte do mesmo grupo e são casados. Então eles voltaram para a Espanha. Legal demais. Sou baiano. Caçapa. Valeu, pessoal! Show de bola. Obrigado. Show de bola.